Oi, gente. Eu estava pensando em fazer e se eu tivesse coordenando ou fosse montar um plano de governo, né? Quais seriam as minhas prioridades? E por que isso? Porque se eu vou analisar os planos de governo dos partidos, e eu vou começar a fazer isso em breve, não vão ser de todos, o que eu considerar as principais candidaturas, né? Pelas pesquisas, e aí talvez eu acrescente uma que ideologicamente eu tenho simpatia, eu acho que deveria ter um ponto de referência para poder fazer essa comparação. Não é que eu estou me candidatando a nada, pelo menos não por enquanto. Inclusive, não tenho nem filiação partidária para me candidatar, né? Embora eu defenda que se deveria poder se candidatar sem filiação partidária. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente conversa principalmente sobre política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira, na Filosofia Popular, eu discuto filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, como é que eu separei aqui essa minha apresentação sobre o programa? E como é que seria esse meu programa de governo caso eu fosse montar um? Ele seria caracterizado por, primeiro, como fazer, segundo, de onde vem o dinheiro, quer dizer, onde eu vou sangrar, né, em termos de impostos, cortes e todas essas coisas, e terceiro, e no final, só no final, quais seriam as áreas prioritárias e o que seria feito nessas áreas. Claro que nesse programa aqui eu deixei de fora um monte de coisas, e isso é patentemente óbvio, inclusive aqui na nossa conversa eu vou fazer simplesmente as diretrizes gerais, né? Não vou entrar em todos os detalhes, até porque não cabe. Mas eu quis fazer esse vídeo para que vocês tivessem uma noção de que se eu fosse montar um programa, quais seriam as minhas prioridades, quais seriam as características centrais, sabendo, claro, que eu vou me esquecer de um monte de coisa. Bem, o como fazer. Eu defendo a democratização do Estado e da sociedade. Então, nas grandes questões, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma política, todas elas seriam decididas via plebiscito, né? 2 no primeiro ano, 2 no segundo ano. Elas teriam um longo tempo para debate, associação dos políticos, e o papel dos políticos seria justamente, dos partidos políticos, seria de formular as políticas e depois de executar. Mas não seria de decidir a direção, né? Isso daí caberia à população, né? Isso daí visa acabar com os privilégios que existem no nosso país, porque eu não acredito que o nosso Congresso aprovaria isso de jeito nenhum. E, então, a ideia seria criar, inclusive, uma possibilidade do Executivo convocar plebiscitos, que ainda não é assim. Você ainda precisa da aprovação do Congresso. Haveria uma mudança em isso, institucionalizaria os plebiscitos e a decisão popular para as grandes questões. Mas, além de decidir nas grandes questões, ampliaria a participação popular na avaliação do funcionalismo público. Como é que seria feito isso? Bem, seria formada uma autarquia de avaliação do funcionalismo público, e os funcionários, por exemplo, que lidam diretamente com a população, eles seriam avaliados pela população que lida com o serviço. E vou dar um exemplo prático para vocês não pensarem que isso é uma coisa mirabolante. Pensem numa unidade de saúde da família. Tem uma população descrita, cadastrada, que é atendida por aquela unidade. Uma vez por ano, um funcionário da autarquia iria na casa das pessoas, ou mais de um funcionário, e submeteria um questionário. A pessoa não estaria na unidade, não seria constrangida pelos funcionários da unidade, e submeteria um questionário perguntando, enfim, como é que é a qualidade da unidade, o que essa pessoa acha sobre a unidade e tal. E depois esses dados seriam compilados. As unidades bem avaliadas, ou muito bem avaliadas, poderiam receber algum tipo de premiação, e as mal avaliadas, ou muito mal avaliadas, seriam investigadas, para tentar se descobrir se é o profissional que não está cumprindo carga horária, se é o gestor que é muito incompetente. Fora isso, toda a gestão das unidades de saúde da família seria substituída por cargos comissionados, atualmente são os prefeitos que indicam, por concurso público com carreira. Essa é uma das muitas transformações. Mas, de qualquer forma, você institucionalizaria a ideia de participação popular e controle da população do Estado, no nível micro, né? Vale dizer que toda decisão via plebiscito ela poderia ser revista por outro plebiscito.
que pode ser convocado pela classe política ou pela presidência, caso fique evidente que um erro foi cometido. Então, aquela ideia de, decidiu o plebiscito, mas o povo fez merda e não dá para mudar. Não, sempre poderia ser alterado caso um erro muito grave fosse cometido, né? Enfim, vamos ver aqui, é isso. Então, esse primeiro como fazer seria o seguinte: as grandes questões decididas pela população, e aí o papel dos políticos seria, por exemplo, o PDT, por exemplo, o PT e outros partidos de centro-esquerda poderiam formular uma proposta a proposta B seria formulada, sei lá, pelo DEM ou pelo PSDB. Então, os partidos iriam formular propostas, no máximo 6 propostas, e aí essas propostas seriam apresentadas para a população e iriam haver uma coisa muito importante, que é a associação dos políticos com determinadas ideias políticas de que tipo de reforma da Previdência. Porque as pessoas às vezes falam reforma trabalhista como se a reforma trabalhista tivesse em si uma característica. E ela não tem, depende de quem formula, obviamente. Então, haveria o processo de educação política, de avanço na educação política, porque haveria uma associação entre grupos políticos e determinadas orientações de reformas. Determinadas reformas ficariam com algumas características, outras com outras características, e aí a população poderia escolher. Então então essa proposta maior de democratização tem muitos outros detalhes, eu não vou entrar aqui, mas a ideia aqui é a ideia de que você ia ampliar a participação popular e o controle da população sobre o orçamento no nível micro, criando, inclusive, transformando os atuais vereadores em delegados. A ideia, eu sou favorável a um sistema distrital misto em que o zoneamento dos distritos seja feito novamente por uma autarquia sem nenhuma ligação com políticos, né, seja uma coisa meramente técnica, e aí a população teria controle sobre os políticos, inclusive de revogação de mandato, caso o político esteja fazendo coisas que contrariam o interesse dessa população. Se a população, sei lá, poderia se criar uma regra do tipo 70% da população quer a revogação do mandato, o mandato é automaticamente revogado, né? Enfim, a ideia é ampliar fortemente o poder da população e dos cidadãos sobre o Estado, sobre a máquina do Estado. Isso diminui corrupção, isso aumenta eficiência, porque teria mecanismos de avaliação dos funcionários públicos. Inclusive, os funcionários muito ruins poderiam sim ser demitidos. Você poderia começar processo administrativo a partir de avaliação popular. Quer dizer, quando a avaliação popular é muito ruim 3 vezes seguidas, o funcionário público poderia ter que responder um processo administrativo e até ser demitido. E os funcionários públicos bem avaliados teriam vantagens, teriam bônus e poderiam até progredir mais na carreira. Quer dizer, você criaria um mecanismo que iria impulsionar a excelência, né, o aprimoramento. De onde vem o dinheiro? Aí eu fui bem esquemático nessa decisão. Eu quis separar muito bem baseado no orçamento da União. Quer dizer, a primeira parte do orçamento, 51% do orçamento, vai para o chamado despesas financeiras, né, rolagem da dívida, juros e tal. Então a primeira coisa é realizar uma auditoria cidadã da dívida pública, como fez o Equador. O Equador fez uma auditoria e isso melhorou muito as coisas lá no Equador, ampliou a capacidade de investimento e tudo mais. Convidaria Maria Lúcia Fatorelli, auditores fiscais internacionais, especialistas, para participar, né? Isso corresponde a 51% do orçamento e, conhecendo o Brasil, eu imagino que nós iríamos encontrar algumas irregularidades. Isso não significa de forma alguma calote, muito pelo contrário, porque eu acho que a auditoria é o primeiro passo para você mudar o perfil da dívida e ir pagando a dívida, né? E tentar reduzir drasticamente essa dívida. Agora, se encontrar irregularidade, tem que levar para tribunal e, enfim, cancelar e ir atrás dos responsáveis pela irregularidade, inclusive com processos criminais e tal. Realizar uma reforma da Previdência, aí lembrem-se que a decisão vai ser via plebiscito, mas a proposta que eu acho que o programa que eu ajudaria a criar defende é o corte de todos os benefícios acima do teto, né, uma emenda inconstitucional que implica que qualquer benefício que gere um salário acima do teto será revogado. Isso significaria, precisaria de uma emenda constitucional, porque isso seria retirar direitos, entre aspas. Mas eu não considero que alguém ganhando mais do que 33 mil reais, que é o teto, e ainda por cima disso ganhando
uma série de penduricalhos que fazem pessoas ganharem 50, 60, 70, 80 mil reais por mês, isso daí é direito, isso daí é privilégio, e eu acho que uma emenda constitucional deveria cortar, sim. Caminhar para um regime de capitalização na reforma da Previdência ainda, para priorizar e ter esse regime de capitalização associado a uma política de Estado que aumente a base do beneficiário. Né? A gente vai cortar lá em cima, mas embaixo a ideia é tentar aumentar. Até porque aumenta consumo e tem uma série de outros benefícios, reduz desigualdade e tudo mais. Aplicar uma redução de 20% em todas as desonerações que já existem e nos primeiros 3 meses examinar todas as desonerações por uma equipe de especialistas. Convocar os maiores especialistas em fiscais, né, auditores fiscais, gente que entende de imposto, e fazer um exame criterioso durante 3 meses das desonerações. As que não servem função, simplesmente eliminar. As que têm pouca função, reduzir em 50%. Né, a desoneração não deve ser tão grande quanto foi no governo Dilma e depois expandida pelo Temer. E as que demonstram grande importância, só as muito importantes do setor industrial, da produção agrícola, essas daí manter, com um desconto de 20%, aquele descontão, né? Mas, o primeiro. Estou sendo, inclusive, mais agressivo do que alguns programas que falam em 15%. Eu acho que tem que ser 20%, né? Vamos lá. Assim, desonerações que beneficiam setores onde há monopólio, eliminar completamente. Então, se você detecta que tem uma desoneração beneficiando um grupo, só aquele grupo empresarial, ou quem quer que seja, se beneficia, essa desoneração não tem sentido de existir, teria que ser eliminada. Lá vem mais dinheiro. Redução drástica de todos os subsídios ao setor privado. Em vez de dar subsídios ao setor privado, escolhendo quem ganha ali, é facilitar a competição, criando condições de criação de novas empresas e não subsidiar setores existentes. A economia de dinheiro vai seguindo. Vamos lá. Reforma tributária, diminuir impostos sobre consumo, em especial cesta básica, e aumentar sobre renda e patrimônio e grandes fortunas, de forma progressiva. Quanto mais tem, mais paga. E não só na renda das pessoas, mas também nos lucros empresariais. E eu vou entrar em mais detalhes depois. Mas isso daí de forma progressiva, para os pequenos negócios serem beneficiados, ou seja, pagarem bem menos imposto, até porque eles empregam mais e tem uma série de outras características, e quando você vai aumentando e tem mais condições financeiras, você paga um pouco mais, não é? E aí segue. O único detalhe é que eu defenderia um aumento dos impostos sobre produtos que fazem mal à saúde e diminuição dos impostos avaliados por nutricionistas, uma equipe, né, que fazem bem à saúde. A ideia seria, em vez de, quando a gente vai no supermercado e a gente encontra lá aquela parte do supermercado que tem produtos dietéticos ou bons para a saúde, coisas saudáveis e tudo mais, nem todos os dietéticos são bons para a saúde, vale dizer. Mas os produtos, às vezes, melhores para a saúde, muitas vezes estão caros, né? E tem coisas extremamente baratas que são basicamente açúcar. Eu encareceria os produtos que fazem mal. Ou seja, se você quer comprar coisas que fazem mal para a saúde, você teria que gastar um pouco mais de dinheiro. E você teria o benefício de produtos que fazem bem para a saúde serem mais baratos, com isenção fiscal. Tributar lucros e dividendos de forma progressiva. Eu fui até olhar a alíquota, né? A alíquota tradicional era 15%, mas eu não acho que essa alíquota é adequada. O correto deveria ser 10% para até R$2.000, 15% para dividendos em 10 mil, até 20 mil taxar progressivamente até 20%, e 25% para dividendos acima de R$25 mil. Né? Isso aí dá um volume de dinheiro absurdo, e você taxaria mais quem recebe mais e taxaria menos quem recebe menos. Eu acho que, assim, isso daí poderia até ser revisto, mas a ideia é investidores de classe média e tal que investem na bolsa não serem tão prejudicados, e os super ricos que estão especulando, esses pagarem mais. Simples. Taxar grandes heranças, eu fiz até um demonstrativo aqui, herança de menos de R$100 mil, só 1%, até 500 mil reais, 3%, até R$2 milhões, 8%, até R$10 milhões, 15%, e de R$15 milhões, 29%, e de
25 milhões de reais em diante, 35% de imposto sobre a herança. Então você aumentando o imposto sobre a herança, a proporção que a riqueza aumenta. Reforma política, reduzindo o número de assessores para no máximo 8 e reduzindo verba de gabinete. Normalmente a verba de gabinete chega a 400 mil reais, reduzindo para 100 mil reais. Aliás, verba de gabinete em geral seria totalmente reduzida, né? Número de vereadores seria reduzido, número de deputados reduzir, transformar naquele sistema que eu disse, distrital misto, mas com controle fortíssimo da população sobre os representantes, incluindo revogação de mandato e tal, enfim, o desenho do distrito e a fiscalização feita por uma autarquia e também feita por um conselho de participação popular no distrito, né? Então vamos lá. Programa de ressarcimento dos planos de saúde por atendimentos realizados pelo SUS já existe, mas ele seria ampliado. Imposto sobre movimentação financeira, tipo CPMF, mas eu chamo ele IMF, né? Progressiva, para transferências e movimentações até 3 mil reais, bem baixo, 0,01, alíquota quase invisível. Para transferência de 3 mil a 5 mil, alíquota pequena também, de 0,09. Para transferência de 6 mil a 10 mil, 0,15. Para transferências de 11 mil a 15 mil, 0,25. E de 16 a 20 mil, 0,35. E só nas transferências bem grandes é que você chegaria à alíquota antiga de 0,38. Em transferências ainda maiores, aí uma alíquota ainda maior de 0,45, chegando até no máximo 0,60. Qual é a ideia? O pequeno comerciante e tal, que faz transferências continuamente, e ele seria menos impactado, porque ele vai ter uma alíquota bem menor do que a que tinha na época do imposto. Então, pequenos comerciantes, classe média, o imposto ia incidir sobre todo mundo, mas ia ser muito pequeno, quase imperceptível, e os mais atacados são aqueles que fazem transferências muito grandes, e que para quem está fazendo uma transferência de 100 mil reais, de 150 mil reais, de 500 mil reais, pagar uma alíquota de 0,6, que, enfim, não seria nenhum grande absurdo, não impactaria tanto essas pessoas. Defendendo a questão ecológica, fazer taxação sobre o carbono. Claro que isso seria associado a incentivo a carros elétricos, a outros meios ecologicamente melhores. Iria haver uma ampliação das refinarias, mas para reduzir o preço da gasolina, que isso é importante, mas isso seria combinado com a taxação sobre o carbono, mantendo o preço da gasolina num lugar que não seria nem muito caro nem muito barato, e haveria um incentivo para a adoção em massa dessas outras formas de transporte, seja transporte coletivo de massa ou carros elétricos e carros talvez gás natural, álcool, enfim. Aquilo que tiver menos impacto sobre o meio ambiente seria menos taxado. E quanto maior o impacto sobre o meio ambiente, mais taxação. Enfim, vamos seguir. Já estamos no terceiro item. Já falei de onde vem o dinheiro, os costos, tudo isso aí. Vamos seguir, vamos ver se em menos de 30 minutos eu consigo terminar. As prioridades, onde gastar o dinheiro. Porque eu já falei de onde vem, né? Agora vamos gastar. Onde seria o gasto do dinheiro? Saúde iria dobrar o orçamento. O orçamento total da saúde, 100 e poucos bilhões, ele iria para 200 e pouco. Vocês viram pelo item anterior que daria para, sem dúvida nenhuma, fazer isso aí. Havia ampliação de leitos, reforçar muito a saúde da família com ampliação de agentes comunitários, contratação de profissionais de carreira na saúde da família, formação na saúde, focar em atenção básica e generalista, né? Permitir que os hospitais tenham um orçamento próprio e autogestão democrática dos hospitais públicos, federalizar o financiamento da saúde da família, desobrigando municípios, porque o que acontece agora é que os municípios não têm dinheiro, muitos deles, para financiar a saúde da família. O que é que acontece? As unidades ficam em situação dramática, faltando muita coisa. Não, o financiamento seria totalmente federal. A gestão é local, mas o financiamento viria totalmente do governo federal e haveria isonomia por unidade. As unidades iriam receber o mesmo e aquilo considerado que é necessário para elas funcionarem bem. E, por isso, elas seriam cobradas quando elas não funcionassem bem, daí os mecanismos de checagem que eu tinha aludido antes, né? E desobrigando os municípios, vai sobrar mais dinheiro para os municípios fazerem outras coisas.
que é investimento em infraestrutura e tudo mais. Então tem uma série de benefícios fazer isso aí. Acabar com quase todos os cargos comissionados ou por indicação, quer dizer, criar um processo de substituição gradual via concurso público. Isso ampliaria demais as vagas via concurso público, então os concurseiros iam adorar, né? E no caso dos hospitais, o eleito, né? Porque muitos hospitais trabalham com eleição do presidente ou do diretor do hospital. E ele teria que trabalhar com comissão permanente que ascende via carreira. Ou seja, ele também não teria possibilidade de ficar indicando um monte de gente, porque aí transforma o hospital em um espaço político, e a ideia não é essa, é preferível que seja predominantemente técnico. Então, e mesmo o diretor, a gente poderia ver algum mecanismo de ascensão técnica, como existe na maioria dos centros de referência do SUS. Que, por sinal, se você já foi no centro de referência do SUS, você sabe que funciona, em média, muito melhor do que o resto do SUS. Não é? Então é isso aí. Na educação, também dobrar o orçamento, pegar o modelo do Ceará. O Ceará é um estado pobre que hoje é referência em educação pública, né? Muitas escolas em tempo integral, ampliar escolas técnicas, modificar as estratégias de ensino para não ser decoreba, o ensino crítico, altamente voltado para a ciência. Um dos aspectos que eu defenderia na reforma educacional seria introduzir metodologia científica de forma, digamos assim, mais palatável para o público jovem desde o início, para mostrar como é que se desenvolveram as ciências. Não simplesmente ensinar o conteúdo da biologia, mas ensinar como é que se chegou a esse conteúdo, desenvolvendo metodologia científica mesmo. Isso com a linguagem mais simples, com bastante tempo para se desenvolver, você ensina o aluno a aprender. E aí o aprendizado do conteúdo posterior é muito melhor e o impacto é bastante significativo. Então, um ensino fortemente voltado para a perspectiva científica em todas as disciplinas. Aumento do salário dos professores, carreira, inclusão de bônus para os professores bem avaliados e aqueles que participam em cursos de requalificação. E criar vários cursos de requalificação para aprimorar a qualidade dos professores e com o orçamento próprio dos colégios, mesmo estilo dos hospitais, como eu tinha dito, informatização dos colégios e desenvolvimento de jogos educativos. Né? Inclusive jogos educativos desenvolvidos com bastante incentivo do Estado para que esses jogos bons desenvolvidos em um estado pudessem ser migrados para outro estado e haver uma participação, uma competição nacional de desenvolvimento de jogos eletrônicos educativos e que esses jogos houvesse a troca e a difusão desses jogos dentro do espaço nacional, incentivando a prática do ensino e a convivência com o aprendizado ser uma coisa simultaneamente divertida, muito conectada com a ciência, enfim. Essas são as características aí. Na segurança, um tema que aquece aí a nossa discussão. Alistamento civil. O que é o alistamento civil? Atua sobre a base. O jovem chega a 17, 18 anos, não vê a possibilidade de entrar numa universidade, ele teria a possibilidade, homem ou mulher, de trabalhar para a prefeitura, recebendo uma bolsa, menos do que um salário mínimo, normalmente é meio salário mínimo, mas ele seria um funcionário por tempo determinado, 1 ano, 2, né, em que ele atuaria ajudando a prefeitura em alguma área que há carência de profissionais. Além disso, o alistamento civil iria ser uma porta de entrada para a inserção desse jovem em escolas técnicas ou até num curso preparatório para uma universidade pública. Então você teria vários mecanismos para impedir que esses jovens fossem recrutados pelo crime organizado. Então você fazer, pagando sim um valor para eles, o que ajuda a diminuir a desigualdade social e tudo mais, e você faria isso fundamentalmente os jovens advindos do ensino público, que tem essa dificuldade do desemprego, enfim, e que são presa fácil para o crime organizado, não é? Isso tem uma eficácia muito grande. Além disso, além de atuar na base, no recrutamento, investimento forte em informatização, câmeras, tecnologia, interceptação de telefones e mensagens de telefones,
para capturar os líderes do crime. Além disso, segregação do crime organizado das prisões comuns para prisões federais. Hoje em dia, a prisão federal está 50% ociosa, então tem vaga bastante. Um ataque para desorganizar o crime organizado, né? Oferecer redução de pena aos peixes pequenos em troca de informação dos comandantes do crime, né? Descriminalização do uso da droga, lutar para descriminalizar, inclusive legalizar a maconha e criar penas alternativas para todos os presos por crimes não violentos. Então, se o cara está preso, mas o crime que ele cometeu não é violento e a gente faz uma tipificação, um ladrão e tal, não usou arma de fogo e tal, crimes não violentos, principalmente usuário de drogas e tal, gente que não deveria nem estar preso, né, foi pego com uma quantidade X de droga e tal. Esse tipo de crime, você criar uma pena alternativa para eles, para ressocializar. Então, incluir numa escola técnica de tempo integral, aquela prisão dia, né, o cara vai lá, passa o dia e, na verdade, está se requalificando para um trabalho, e separar todos esses bandidos, digamos assim, mais light, dos bandidos perigosos, crime organizado, crimes hediondos. Todos esses dos crimes hediondos têm que ser movidos para prisões diferentes. Ou prisão federal, se houver espaço, ou, através da reforma do sistema prisional, levar para um outro tipo de prisão voltado para esse tipo de crime. A gente mistura os criminosos e aí a prisão vira uma faculdade para o crime. E o cara sai de lá muito pior. Não, a gente tem que separar, eles não são todos iguais. Tem que separar o joio do trigo, como diria. Né? Enfim, e dos crimes hediondos tem que ver tratamento. Eu não sou contra você trabalhar com alternativa de castração química voluntária. Eu já vi alguns estudos, tem estudos que dizem que ajuda, tem outros que dizem que não é solução. Inclusive Bolsonaro ganhou muito espaço nisso aí, fica parecendo que ele está defendendo a castração química compulsória. Não é isso que ele defende, é a voluntária. E essa é uma opção. Isso daí não é solução. Enfim. Vamos lá. Infraestrutura. Investir pesadamente em ferrovias, transporte coletivo de massa e de materiais, diminuir a dependência das rodovias drasticamente, retomar e finalizar obras paradas, usar o modelo de orçamento participativo, que é o quê? Negócios e moradores que se beneficiam de uma obra podem contribuir para que essa obra seja concluída mais rapidamente, já que o valor das propriedades deles e tudo vai ser beneficiado, né? Investimento em política de expansão do setor cooperado. Eu sou um grande defensor disso aí. Então, uso de auxílio desemprego para, por exemplo, um trabalhador ele é demitido, ele tem a oportunidade de usar o que ele ganharia de auxílio desemprego para se unir com outros trabalhadores e montar uma empresa cooperativa, né? Dá oportunidade, por exemplo, quando a empresa vai à falência, essa empresa ela tem a possibilidade de ser comprada pelos próprios trabalhadores. Então, oferecer várias possibilidades dos trabalhadores formarem novas empresas cooperadas. Esse seria um investimento muito grande, com o fomento e formação de cooperativas de gestão democrática e estabelecimento de regras claras para se ascender associado e evitar, com isso, reprodução de práticas hierárquicas dentro das empresas cooperadas. Então, esse seria um aspecto muito importante. Então, as prioridades seriam essas aí: investimento em ciência e tecnologia, expansão do setor cooperado. Já detalhei o que eu acho que é central em segurança, em educação, em saúde. Claro que teria muito mais para detalhar e para falar, mas eu acho que o programa seria dessa característica. Ia dizer como fazer, defender a democratização do Estado e do espaço de trabalho com a expansão da produção cooperada. Vocês viram lá todos os cortes e impostos e outras coisas que seriam criados para poder financiar tudo isso. E teria essas prioridades que eu delineei, que eu caracterizei aqui no final. Então, se eu fosse fazer um programa de governo, ele teria essas características. Ele seria visto como um programa bem radical, mas enfim. Eu nunca fui
moderado não, embora às vezes ser um democrata radical leve as pessoas a pensar em moderação, não é? Então é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Eu no final ali já estava me perdendo um pouco, mas eu acho que deu para sintetizar essas 3 partes. Tá certo então? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.